Saúde a igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Com muita alegria que estou aqui, agradecendo a Deus já por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Coisas maravilhosas aconteceram aqui. Sentimos profundamente a presença do Espírito Santo neste lugar. A palavra de Deus, ela é completa, como diz o irmão Alex. As coisas que ocorreram aqui me fizeram chorar, porque desde os louvores, irmãos, desde as leituras que foram feitas aqui, Deus estava trabalhando para que o que acontecesse aqui nesta noite fosse uma palavra só. Os irmãos que aqui leram em Crônicas, livro de Atos, os louvores que aconteceram aqui, todas elas falaram de um assunto que nós vamos abordar aqui. E isso eu tenho plena convicção e certeza disso, não é nenhuma coincidência, irmãos. Deus, Ele faz a sua obra com perfeição. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Abram as suas Bíblias, o livro de Jeremias. Aqueles que foram encontrando, vão abrindo, vamos nos levantando. Convido a igreja para pôr-se de pé. Nós vamos ler, fazer uma pequena leitura. Depois, ainda de pé, permaneçam aí para a gente orar. Jeremias, no capítulo 33. Nós vamos ler apenas um versículo deste capítulo. Vamos ler apenas o capítulo de número 3. Façam a leitura com os seus corações, de todo o coração, com as suas almas, para oferecermos a Deus nesta noite o melhor. Amém, irmão? A palavra de Deus diz assim: porque assim diz o Senhor, o Deus, aliás, o versículo 3 diz: invoca-me e te responderei, anunciarei coisas grandes e ocultas, coisas que não sabe. De pé, oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nesse instante, Senhor, usa o teu servo, Senhor, derrama a tua graça, Senhor, a tua sabedoria, paira, Senhor, o teu Espírito Santo na tua casa, Senhor, nesta igreja, ó Deus. Vem, ó Senhor, me ungir com teu óleo santo, Senhor. Relembro aqui, Senhor, da passagem de Moisés, Senhor, que dizia não ser um grande orador, ó Deus, que dizia não entender bem da palavra, ó Deus, que dizia ser pesado de boca e de língua, Senhor, mas tu, ó Deus, disseste: vai, que eu serei contigo, eu serei tua boca, e eu falarei por ti. Amém. Podeis sentar. Amados, nós estamos vivendo um tempo de muita confusão nas igrejas modernas. Hoje, o que esta igreja aqui falou, em tudo que foi lido, nos louvores, nós falamos aqui em oração. E a igreja moderna está pouco praticando isso. Há uma falta tremenda no povo do mundo, no povo do Brasil, no povo da Paraíba e no povo de Sapé, e até dentro da nossa igreja, desta ordenança de Deus. Pessoas que não oram, irmão, não chega a lugar nenhum.
A igreja que não ora, ela é uma igreja morta. Os irmãos são secos, são fracos, são carentes, são ausentes, estão longe de escutar a voz de Deus. E nesta noite nós precisamos repensar nisso, precisamos mergulhar dentro de nós mesmos, fazermos uma avaliação, o quanto é que nós temos orado, dia a dia, mês a mês, o ano inteiro, a vida inteira. Quanto você tem orado? Como é que está a sua vida, meu irmão? Nós sabemos que Deus fala de várias maneiras para o seu povo. Deus fala em visões, Deus fala em revelações, Deus fala em sonhos, mas nós só temos uma única maneira de falar com o nosso Deus, e esta maneira é de joelhos dobrados, é com o joelho no chão, clamando aquele que tem e que pode nos dar. A palavra de Deus diz, no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, estava Jesus com os seus discípulos, quando um deles disse: Senhor, nos ensina a orar. Eu me pus a meditar sobre esta palavra e vi que não é simplesmente ensinar o beabá, não é ensinar como orar, não é ensaiar palavras, não é ensaiar frases, não é murmurações. Orar, que ele está dizendo aqui, Senhor, ensina-nos a orar com sentimento, a orar com o coração, a orar em espírito e em verdade, a orar não apenas para pedir, não apenas para interceder, mas orar para agradecer por tudo que Deus já tem feito em nossa vida. Nesta noite eu já estou feliz demais por tudo que foi apresentado aqui, porque a nossa igreja, ela percebeu isso, ela percebeu que ninguém faz nada sem oração. Isso me alegrou, me fez chorar aqui atrás, porque a igreja está atenta, glória a Deus por isso. A igreja está com os olhos abertos, a igreja está com os joelhos dobrados, orando, pedindo e clamando a Deus. Há uma pouca prática nas igrejas modernas, a gente percebe isso, e sabemos que Deus, Ele opera através das orações. E nesta noite eu pergunto a você, qual foi a decisão que você tomou orando aqui? Você que é estudante, quantas vezes orou pedindo para ser aprovado? Você que tem negócios, você que é comerciante, quantas vezes você orou esta semana pedindo: Deus, me dê, Senhor, a condição para tocar a minha vida, para fazer prosperar, Senhor, as minhas coisas. Como está o casamento de cada um nesta noite aqui? Quem tem orado pelo seu casamento? Quem tem orado pelo seu relacionamento com o seu namorado ou namorada? Como é que está seus estudos? Como você tem orado para ser bem-sucedido na universidade, para ser aprovado? Como está o seu coração? Como está o seu pensamento? Como está o seu joelho? Eu convido nesta noite você a passar a mão no seu joelho. Quantos calos há? Porque você esteve em oração. De que maneira está seu joelho? Quantas vezes, irmão, você tem orado pedindo bênçãos a Deus, pedindo proteção, misericórdia, perdão? 1 Samuel,
ele vai clamar e vai dizer: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Quantos aqui têm orado pelo seu irmão, que está com um problema, que está doente, que está acamado? É preciso que a igreja volte aos primeiros tempos, aos seus primeiros momentos, ao primeiro amor, para que a gente possa viver em oração. A igreja precisa de oração, a comunidade, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os irmãos, todos precisam de estar de joelhos dobrados, pedindo ao Senhor. Abraão, com pouco mais de 300 homens, ele venceu os 5 maiores exércitos do Oriente. E por que isto aconteceu? Porque estava ali com o joelho dobrado, porque nós não podemos nada. Sabe um carro? Aqui muitos têm um carro. Como é que o carro ele consegue andar? Você tem a bateria, você tem um motor, você tem os assentos, mas como é? Do que é que o carro precisa para andar? O carro não precisa de combustível? A oração é o combustível da alma. Nós precisamos. O carro não anda com água. O carro não anda sozinho. Você tem que abastecer. Da mesma forma é em relação ao crente. O crente precisa estar em oração. Senão a vida dele não anda. Ele vai estar parado, atrofiado, como um vale de ossos secos. A oração é o pulmão da fé. Igreja nenhuma pode viver sem oração. Quem é que não se lembra de Josué? Quantas batalhas este homem não venceu porque estava de joelho no chão pedindo a Deus. Certa vez ele pediu a Deus que Deus parasse o sol. Havia muitos inimigos. A batalha precisava se estender. Ele não podia vencer todos aqueles inimigos naquela manhã. E pediu que Deus atrasasse, que o sol parasse, e o movimento de rotação da terra parou. Parece incrível isso. É um desafio para a ciência. Como pode o sol parar? E isso foi feito por 24 horas até Josué vencer aquela batalha. Amém? Quando a gente não ora, irmão, quando a igreja não ora, quando o irmão não ora, coisas absurdas acontecem. Quem é que não se lembra de Jonas? Por falta de oração, o que aconteceu com Jonas? A gente viu ele fugindo de Deus, viu ele de cabeça baixa no navio, no porão do navio, viu ele ser vomitado ao mar, viu ele com a consciência doída, sabendo que carregava uma maldição. O navio estava cheio de gente. De repente levanta-se uma tempestade no mar. Aquelas pessoas que iam naquele navio ficaram sem entender o que era que estava acontecendo. Mas Jonas sabia que ele desobedeceu, que ele não orou para tomar a direção certa. E estava Jonas ali trazendo maldição, dormindo, amedrontado, no porão, porque não estava em oração. Josué venceu uma batalha, porque Moisés estava de mãos erguidas. Toda vez que Moisés subiu o monte para orar, toda vez que Moisés levava as mãos, Josué prevalecia contra os amalequitas. Mas quando Moisés abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam sobre Josué. Havia um momento que
Moisés estava tão cansado que ele precisou do amparo de Arão e de Ru, dois fiéis que estavam ali. Colocaram a pedra para que ele sentasse. Seguraram um numa mão, o outro na outra mão. E mais uma batalha foi vencida naquele dia por Josué. Amém? Quero contar para vocês uma passagem de William Rowan Hunt, um pintor inglês do século XIX. Certa vez ele pintou um quadro, esse quadro, lindo quadro, chamado A Luz do Mundo. Nesse quadro havia uma casinha humilde, coberta, a porta toda coberta por músicos. O interior da casa parecia estar pouco iluminado, escuro. Havia uma pessoa fora da casa, que nenhuma das mãos trazia uma lanterna na mão esquerda, e na mão direita ele batia na porta. E aquele pintor representou muito bem Jesus Cristo nesse quadro. E certa ocasião, antes dele apresentar esse quadro para o povo, ele apresentou a um amigo íntimo dele. E o amigo olhou aquele quadro e disse: mas há um erro nesse quadro. E o pintor disse: qual é o erro? Se você não pintou a maçaneta da porta. O pintor olhou, disse: de fato, eu não pintei essa maçaneta da porta, mas eu não pintei de propósito, porque essa porta, ela só abre por dentro. O que ele quis dizer com isso? Deus está batendo na porta das pessoas, mas ela só abre por dentro, ela só abre se seu coração permitir. Deus não força. Ele vai dizer: pedis e eu te darei. Ore, peça, que eu resolvo qualquer problema. Mas é necessário que se peça. Pedi e eu te darei. Batei e a porta abrir-se-á. E aquele pintor ficou rindo. Ele não pintou a maçaneta, porque Deus estava batendo. Restava apenas, irmão Carlos, abrir. As pessoas não estão abrindo a porta. Deus está batendo. Amém? Lucas 11, 9 vai dizer: pedis e vos será concedido, buscais e encontrarei, bateis e a porta será aberta. Resta a nós dobrarmos os nossos joelhos, fazer como Davi, um homem de oração, um homem do coração de Deus. Ele vai pedir no Salmo 32, ouve-me, Senhor, cura-me, Senhor. Aliás, falando no livro de Salmo, você vai ter um livro de oração. Você vai encontrar a Bíblia recheada de versículos de oração. 1 Samuel, Lucas, Filipenses, Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Mas no livro de Salmo, você vai se deleitar, porque o livro é uma grande oração. Davi vai dizer: guarda-me, Senhor, no Salmo 16, purifica-me, Senhor, no Salmo 51, vivifica-me, Senhor, no Salmo 21, renova-me no Salmo 51, ajuda-me no Salmo 71, sonda-me, Senhor, no Salmo 139, socorre-me, Senhor, no Salmo 22, salva-me no Salmo 3, perdoa-me, Senhor, Salmo 25, alegra-me, Senhor, no Salmo 86, fortalece-me, Senhor, no Salmo 31, ilumina-me, Senhor, no Salmo 13, e por aí vai. Era um homem de joelhos
dobrados. Quem é que não conhece a história de Agar? A serva de Abraão. Ela vivia naquela casa de Abraão, era uma mulher egípcia, deu à luz a um menino chamado Ismael. E daí ela começou a se atritar com Sara. Não queria respeitar a mulher de Abraão. De forma que Abraão pegou ela e mandou ela com o menino para o deserto. Apenas com pão e uma vasilhazinha de água. E no deserto, esse mantimento, esse suprimento logo se acaba. E aí, ela começa a sofrer, se acaba o pão, se acaba a água, aquela mulher não encontra mais forças, sabia que morreria ela e o menino. A Bíblia não nos diz se ela orou, mas a Bíblia fala que o menino orou. E logo que ele orou, o que é que vai aparecer na sua frente? O que é que vai brotar no deserto? Um poço de água. Ela não orou, mas a criança de 9 anos de idade pôs-se a orar. Jesus a toda hora disse: pedis e eu te darei. E aquela criança orou, e aquela criança sobreviveu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana estava lendo um livro, esse livro chama-se Heróis da Fé. Livro maravilhoso, um livro que fala dos 20 homens que viveram suas vidas com os joelhos pregados no chão orando. Um deles me chamou muita atenção, chama-se Davi Brainer. Este homem norte-americano, missionário, Estados Unidos, viveu a vida toda para a oração. Particularmente uma oração dirigida aos indígenas, ao povo indígena. Este homem teve dificuldades tremendas de se adaptar à língua indígena. Muitas vezes precisou de tradutores para falar. E ele sofreu muito porque vocês sabem que o povo indígena tem suas tradições, suas crenças, suas danças. E Davi Brainer, um homem de pequena estatura, franzino, mas com a alma cheia de fé. Este homem não sossegava até ver aquele povo indígena convertido para a obra de Deus. Amém? Foram muitas as vezes que esse homem orava, dias, semanas inteiras, se afastava e ia para a floresta para se sentir mais íntimo com o Espírito Santo. Este homem deixou como relato apenas um diário. Se não fosse esse diário, nós pouco sabíamos da vida deste abençoado de Jesus. E ele teve uma vida curta, se converteu aos 20 anos de idade, ocupou o ministério por volta de 10 anos, mas a obra que este homem fez em nome de Deus, os 9 anos que ele passou no ministério, dizem os grandes estudiosos desta terra, de que ele trabalhou como se estivesse trabalhando 90 anos. Foram 9 e 90, porque era um homem de oração.
Quando saía para orar nas matas, esse homem ficava com a roupa empapada, molhada de suor. Mas ele dizia que com todo aquele suor, com todo aquele calor, ao final ele sentia a brisa suave do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus por isso. Bem pertinho de morrer, quando ele estava, aos 29 anos de idade, estava ali acamado, ele morreu com tuberculose, estava próximo, inclusive, chegou a ficar noivo de uma pessoa, mas tão sincero em sua essência, ele preferiu não casar, porque sabia que ela poderia ficar viúva. Porque foram muitos dias, meses, anos, que ele esteve ali, nas matas, pregando, orando, para ver a conversão daquele povo indígena. E aos 29 anos ele morre, quando estava à beira da cama, alguém chegou com a Bíblia para ele, para ler, e ele olhou para a Bíblia, e ele disse: ó querido livro, em breve eu hei de vê-lo aberto, e seus mistérios a mim revelados. Certamente, na glória está com Deus. Amém? Ele nasceu na Pensilvânia, era um ministro, nasceu em Nova Jersey, aliás, e era um missionário de Deus. Mas quero também, nesta noite, lhe falar sobre R.C. Sproul, ou seja, Robert Charles Sproul. Este foi outro abençoado, que vivia com o joelho dobrado no chão. Se converteu ainda muito jovem, e teve um problema crucial na vida dele. É muito ruim quando se é casado com uma pessoa que não é crente. Já foram muitas as vezes que eu falei aqui, não custa nada falar sobre a minha própria vida. Foram 20 anos da minha esposa orando por mim, de joelhos dobrados. Foram muitas as vezes, ao longo da noite, varando a madrugada, que eu sei que ela orou por mim. Vivíamos o jugo desigual. E aqui nessa história deste abençoado, R.C. Sproul, ele também viveu algo muito parecido. Convertido, alegre, radiante, jubiloso, porque estava se convertendo a Cristo, e a noiva dele, ela não era crente. Foram muitas as vezes que ele tentou convencê-la a aceitar, a se converter em nome de Jesus. E isto não acontecia. Teve um dia que ele disse: não, vai ser hoje. E ele começou a barganhar com ela. Marcou um encontro com ela e disse: vai ser tal dia. Se você não se converter, a gente termina esse noivado. Esse abençoado me lembrou a minha vida muito. Quantas as vezes eu não disse: Sibela, ou você deixa a igreja ou eu então deixo você. Este homem disse: tal dia a gente vai ter um encontro. E ele ficou de joelho, orando. Era um blefe dele, Carlos. Ele não pretendia acabar aquele romance, porque ele amava aquela mulher. Mas ele sabia, ele tinha consciência de que sem a oração ele não venceria. João, com a oração a gente derruba a muralha, quebra todas as correntes. Não há muro que não caia, em nome de Jesus. Ore, persevere, peça, Deus vai te atender. Amém? Profetize nesta noite. É com oração que a gente vence os Golias da vida. Não há tamanho, não há parede, não há muralha. Tudo vem ao chão com a oração em nome de Jesus.
Este homem marcou esse encontro com esta mulher, com a sua noiva. Ficou a noite toda orando. Quando foi no dia seguinte, numa reunião de mulheres, numa reunião de oração, ela chegou. E ali, orando, todo mundo junto, ele e os irmãos. Ao final, a noiva dele disse: agora eu sei quem é o Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E esta mulher iria seguir com ele no ministério até hoje. R.C. Sproul. Ele tem 83 anos de idade. Nasceu na Pensilvânia, ministro presbiteriano, pastor de uma igreja na Flórida, autor de mais de 80 livros publicados. Amém? Mas eu quero falar nesta noite sobre o caso de um menino de 4 meses de idade. História verídica. Quem maneja as redes sociais, quem vive na internet, quem pesquisa, escutou essa história. Ela me comoveu, muito me comoveu. Esse menino chamava Benjamin. Aos 2 meses de idade, esse menino teve meningite bacteriana. Se submeteu, ele é de Caruaru, família de Caruaru, se submeteu a um tratamento no Recife. Esteve internado 66 dias, viu João de Jesus? 66 dias internado, e o diagnóstico dessa criança era morte cerebral. Mas eu quero dar as boas novas para vocês. O pai, a mãe desse menino, os avós desse menino eram crentes. E eles ficaram esses 66 dias com os joelhos dobrados no chão, orando em nome do Senhor, pedindo a cura para este menino. E este menino reagiu, João. Este menino reagiu de uma maneira surpreendente, porque Deus é o Senhor desta terra. Glória a Deus. Criança voltou agora há poucos dias para a sua terra natal. Eu achei lindo, porque eu sei que a internet, a televisão, o computador são ladrões do nosso tempo. Eu sei que muitas vezes perdemos horas, dias, meses, ao invés de estarmos em oração, com os pés dobrados, os joelhos dobrados, em nossa cama, em nossa mesa, nós estamos assistindo televisão e vendo internet. Mas também há 2 faces nisso aí. A internet, ela pode ser usada para o bem. E a internet, há 10 dias, 15 dias atrás, ela usou este testemunho deste menino em nome de Jesus, para que todos possam ver, comprovar, confirmar o poder que tem a oração. Em entrevista, os pais falaram e os avós falaram o tempo todo: nós estivemos em oração. Pai, mãe, amigos, a igreja de joelho orando. E esse menino foi curado, graças a Deus. Mas eu quero também dar um exemplo de Sapé. Eu quero dar um exemplo dessa igreja aqui, em nome de Jesus. Digam amém. Porque ele está ali, o meu irmão Arthur. Sei das orações, João, sua, de Valendo e dessa igreja. Eu vi as mensagens, mensagem uma por uma dessa igreja, em nome de Jesus. Eu vi cada irmão, os testemunhos, as mensagens das pessoas que estiveram em oração pelo irmão Arthur. Glória a Deus por isso. E ele está aí,
porque Ele é promessa divina do nosso Senhor Jesus. João. Amém? Esse menino passou por problemas intestinais. Esse menino passou por internações. Esse menino teve cuidado dos pais. Esse menino teve acompanhamentos intensos. Esse menino teve assistência médica. Mas este menino teve, acima de tudo, um Deus que é por ele. Um Deus que é por nós. Um Deus que é por essa igreja. Eu tudo estava vendo, irmão. Sei que isso é uma família de fé. Sei que essa é uma igreja de fé. Sei que todos oraram por esta criança. Agradecidos estamos, felizes estamos por ver eles aí. E Deus tem propósito nessa história, como tem em cada história de cada um que está aqui nesta noite, que trouxe esta palavra, que trouxe os louvores, que trouxe as leituras, através do irmão Carlos, através do irmão Jean, através do irmão Maxwell, através do grupo Louvor, através desta palavra nesta noite. Precisamos orar. Estava aqui, meu irmão Alex, chorando. Não era só com louvor, era que tudo hoje, nesta noite, trouxe um bem para a igreja, para mim, para os que escutam. Deus é conosco. Pedi e eu te darei. São as palavras dele. Mas o mundo anda esquecida. As igrejas modernas andam esquecidas. Muitos irmãos andam esquecidos, andam displicentes. Mas nós estamos aqui nesta noite para pedir: Senhor, nos ensina a orar, Senhor. Senhor, não permita que eu venha dizer só palavras, Senhor. Não permita que eu venha somente dizer palavras decoradas, Senhor. Fala nesta noite ao teu povo, Senhor. Ensina-nos a orar de coração puro. A tua palavra, Senhor, diz que o Senhor ia mandar o Espírito Santo, o Espírito Consolador, e Ele está aqui nesta noite. Queremos orar, Senhor, com sinceridade, meu Pai. Muitas vezes não temos palavra, ó Deus, mas usa o Espírito Santo, Senhor, para nos ensinar, para nos ser verdadeiros, para pedir, Senhor, aquilo, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que é da tua santa palavra, meu Deus. Porque tu, Senhor, nos sonda, tu nos conheces, Senhor, tu sabes o que de fato precisamos. Muitas vezes pedimos coisas egoístas, pedimos coisas para satisfazer apenas o nosso ego, meu Deus, mas não é assim, porque tu faz uma radiografia em cada um que está aqui nesta noite, tu sabe o que de fato cada um necessita e precisa, em nome de Jesus. Caso de Benjamin, a criança, 9 anos. O caso do garoto Arthur, quantos anos, João? 3 aninhos. Deus esteve ali, escutando as orações de cada um, irmão. Amém? Nós vamos perto de encerrar. Eu não sei cantar esse hino. É uma poesia. É um hino de Cassiane. Chama-se A Oração. Na verdade, uma poesia escrita por Elian Oliveira. Algumas vezes o compositor quase não aparece. A gente só sabe que a música é de Cassiane. A música não é dela, mas ela canta. Mas este poema, esse verdadeiro poema,
que ele fez, que ele fez, Eliane Oliveira, eu quero compartilhar com a igreja nesta noite, que fala sobre oração. Diz assim: há momentos em que as palavras mais parecem frases decoradas, que Deus cansou de ouvir. Há momentos em que a solidão aperta o peito e dói o coração. Mas não vou desistir, vou andar de joelhos, vou andar de joelhos, vou andar de joelhos. É preciso acreditar que a vitória chegará. Deus não nos deixa só. É preciso acreditar, ter coragem para lutar. De joelhos é melhor de joelho, é melhor de joelho. Clame ao Senhor, não cesse, não pare, insista, avante, prossiga, não desista de orar, clame ao Senhor, ainda que faltem palavras. O Deus que entende o gemido da alma já te escutou, pois da oração do justo Deus se agrada. A oração é a chave que abre portas. A oração o inimigo não suporta. E o meu particular com Deus é oração. Se queres milagre, ora. Se queres cura, ora. Se queres resposta, ora. Se queres providência, ora. Queres ser usado em segredo, é a oração, é vida no altar, vida de comunhão. Então, vai orando, vai clamando, vai chorando, até tocar o céu. De joelho nos tornamos íntimos de Deus, um Deus que ama e compreende a voz de cada crente. Clame ao Senhor, não cesse. Amém. Mensagem que Deus me deu está concluída, mas eu quero nesta noite, para que a carapuça não caia apenas nas costas de alguém aqui, mas que eu, meu Senhor, estou em débito contigo, mas esta semana, irmão, algo esplêndido me aconteceu. Eu não vou dizer nesta semana, faz 42 dias que eu estou em oração. Meu novo livro chama-se Oração que Chega ao Trono de Deus. E Deus me deu esse livro, porque Deus é supremo, Deus sabe o que faz, Deus tem propósito para as nossas vidas e para a minha também. Deus me fez escrever um livro de oração, para que eu despertasse para a oração. O livro será lançado em fevereiro, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Vamos concluir. Levantados, convido a igreja para se levantar, para a gente fazer essa oração, não minha, a oração que Deus pede para que eu faça nesta noite, encerrando assim esta mensagem que eu já agradeço em nome de Jesus, por ter me proporcionado na noite de hoje, culminando com tudo que foi feito, trazer esta mensagem. Baixe sua fronte e oremos assim, como Deus permitir neste instante. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nos ensina, meu Deus, ensina a tua igreja, ensina a mim, ensina a teu povo, ó Deus, como orar, com o coração contrito, dobrado, Senhor, rendido aos teus pés, meu Deus, porque sem ti nós não somos nada, Senhor. Sabemos, meu Deus, que a igreja que não ora é uma igreja morta, meu Deus,
mas tu, ó Deus, tem vivificado o teu povo desta igreja, meu Pai. Ó meu Deus, nos cobre com teu santo manto, ó Deus, derrama sobre nós, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, o teu Espírito Santo, meu Senhor. Nos ensina a orar, Senhor, com o coração aberto, nos ensina a perdoar, Senhor, nos ensina a estar em mansidão, na calmaria, Senhor, na bondade, Senhor, no perdão aos irmãos, ó Deus, que por acaso nos tem ofendido, meu Pai. Abençoa, meu Deus, aquele menino, o Benjamim, lá do Caruaru, Senhor. Continua abençoando, meu Deus, derramando sobre ele as tuas bênçãos e a tua misericórdia e o teu santo poder, Senhor. Sobre o irmão Arthur, Senhor, o qual, meu Deus, desse livramento, continua abençoando ele, a sua família, meu Deus, a João, a Valene. Abençoa, Senhor, esta igreja, Senhor. Nos coloca, Senhor, de joelhos, Senhor, até fazermos calo no joelho, Senhor, porque é melhor, Senhor, ter calo no joelho do que morrer com a alma calejada e sem perdão. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, obrigado, aleluia, aleluia, glória, toda a honra e toda a glória seja para Ti, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém.